para o segundo tipo. Qual é esse tipo? Você lembra? Então aqui era o segundo tipo, era espira em movimento em campo B estático, mas não uniforme. Por exemplo, isso, tá? Ele poderia até ser uniforme, e aí o movimento da espira deveria ser um movimento de girar. Se você pegar uma espira e girar num campo uniforme, você vai ter corrente ali. Só que aí vai aparecer uma corrente alternada ali, que hora o fluxo, a taxa de variação temporal é positiva, a hora é negativa, a hora é nulo, e assim por diante. Tanto é que você deixa lá uma queda muito alta, bater em umas espiras, e essas espiras girarem, por conta de uma queda bem grande, uma hidrelétrica. Imagina que você criou um campo ali, de alguma maneira. Em Minas, já existe um campo estático numa região que tem um monte de espiras, que devido ao movimento lá da água, vão girar na presença daquele campo. Você está gerando corrente alternada. Então vocês já estão vendo como que a lei de Faraday revolucionou a tecnologia, porque com ela está presente cada vez que você aperta um botão aí para ligar uma lâmpada, uma coisa assim, tem uma lei de Faraday funcionando ali. Bom, mas vamos voltar para cá. Isso foi só porque eu escrevi aqui, fica parecendo que sempre você precisará de um campo não uniforme, e não é verdade. Mesmo com um campo uniforme, se a espira girar ou se deformar, você também vai ter. Mas esse é o caso e vamos calcular esse dado. Bom, na verdade eu não vou calcular, mas meu cálculo é um pouquinho longo, vocês podem fazer como exercício, mas eu vou só afirmar uma coisa. Se você tem uma espira, então não se preocupem com o que eu vou falar agora. Eu vou comentar como se faz a demonstração, mas ela não vai ajudar em nada, gente, para mim, no exercício. Então eu vou botar a resposta. Vocês vão ter que saber aplicar a resposta. Então, para não ficar totalmente chutado, eu vou dizer como que se faz. Mas o que eu vou comentar nesses próximos 5 minutos não será cobrado. Então imaginem aqui que vocês têm uma certa curva e uma certa superfície no tempo dele. E ela tem uma normalzinha aqui para cima. Ó. Ela está orientada para cima, portanto, a orientação da curva, da borda dela está assim. Imaginem por simplicidade que ela esteja se translatando. Só por simplicidade. Mas esse argumento que eu vou dar, ele vale inclusive para espiras que se deformam, giram, vale para tudo. Mas para simplificar o desenho, caramba, cara, não é possível que eu não consiga fazer uma espira parecida com essa aqui. Bom, isso é mais próximo que eu consigo. Tá? Imagine que foi uma translação, então ela está se transladando. E aqui, então, é a superfície S no tempo T mais certo delta T. E a normal está para cá também. E aqui tem a borda dela. E aí, o que a gente faz é o seguinte. Nós estamos interessados no seguinte. O B, embora ele não varie com o tempo, ele depende da posição. Então, quando a espira está aqui ou quando a espira está aqui, o fluxo que ela atravessa é diferente. Então, tem uma taxa de variação. Para calcular essa variação de fluxo, o que vocês deveriam fazer é calcular o fluxo no tempo T mais dt através dessa superfície, depois calcular o fluxo no tempo T através dessa superfície e subtrair. É essa conta que tem que ser feita. O truque para fazer essa conta é você criar aqui uma superfície fechada, formada por essa tampa de baixo, pela tampa de cima e por uma superfície lateral, como se fosse um cilindro bem deformado, tá certo?
E aí, vocês vão pegar essa superfície, mas vão pegar na parte de baixo, como a normal está para cima, vocês vão definir uma outra superfície igualzinha a ela, mas com a normal para baixo. Por que isso, gente? Para vocês terem uma superfície fechada, formada pela parte de baixo, pela parte de cima e pela superfície lateral. Só que você quer uma superfície fechada com as normais todas para onde? Para fora. Para poder aplicar a lei de Gauss no magnetismo. Aplicando a lei de Gauss no magnetismo, que é fluxo através de uma superfície fechada, S fechada, é sempre zero. E aí vocês vão pegar, aplicar isso para essa superfície fechada, mas formada pela lateral em azul, por essa daqui e por uma que não é essa, é muito parecida com ela. Qual é a única diferença? Normal para baixo. E o fluxo através dessa com a normal para baixo é menos o fluxo através dessa com a normal dela. E usando esse tipo de coisa, somando e subtraindo um termo ainda, vocês acabam chegando numa expressão que eu vou botar no quadro agora. Acreditem nessa expressão, mas quem quiser pode fazer a demonstração. Não vai ajudar em nada para resolver exercício, tá certo? Então é apenas uma demonstração matemática. Eu estou dizendo como se faz essa demonstração para os interessados. Mas pode-se mostrar que então, nesse caso, cuidado que esse caso é um caso em que o B não depende do tempo. Porque eu poderia complicar a vida da gente ainda, dizendo que, além desse cara estar se movendo no campo magnético, não uniforme, aquele campo seria dependente do tempo também. Mas eu não vou fazer isso aqui. A gente sabe qual é a contribuição quando o campo varia com o tempo. Então agora, finge que não varia com o tempo, supõe que não varia com o tempo, para ver como é que é essa outra contribuição. Quando for o caso geral, de um B não uniforme variando com o tempo, a gente soma as duas contribuições, que é o que eu quero escrever no quadro. Então, nesse caso, pode-se mostrar que menos, já vou botar a resposta com menos, já que é para botar a resposta direto, pode-se mostrar, usando isso aqui, o ponto de partida é isso, fazendo várias contas sutis, mas é só conta, não tem física nenhuma. A única física estaria aqui, o resto é só conta, só matemática. Pode-se mostrar isso que está aqui, ó. dl, produto escalar, com esse produto vetorial. Onde dl é o dl da minha curva. dl da curva que é uma curva orientada. E essa velocidade que está aqui não é a velocidade das cargas que estão fluindo ali dentro, não. Então isso aqui não é força magnética dividida pela carga, não. Essa velocidade é essa daqui, ó. É a velocidade dos elementos do circuito. Eu falei que eles estavam se movendo. Então esse V é a velocidade do elemento dl. Se for uma translação, esse V que está aqui é o mesmo para todos os dLs. Mas se for uma rotação, se for uma deformação, cada dl vai ter a sua velocidade. E esse V é a velocidade desse dl genérico. Na integração isso tem que ser levado em consideração, ok? Então isso aqui, ó, estará na prova, escrito na prova, mas vocês têm que saber usar, e é isso que eu quero fazer hoje. Um exemplo que a gente use isso. Então,
cheguei ao ponto que eu queria para fazer o exercício, eu vou só reunir tudo numa forma, porque eu tenho discutido tanta coisa, eu vou escrever isso daqui, ó. No caso geral, em que o P é não uniforme e varia com o tempo, nós temos o seguinte, então, no caso geral, nós temos isso aqui, ó, que a 100, que é dada por tempo, isso aqui é igual a tem uma contribuição que pode vir do fato do campo E variar com o tempo. E tem outra contribuição que vem do fato da espira estar se movendo e o campo ser não uniforme. E ela é dada por essa expressão que eu acabei de botar lá. Lá é o C que é a borda daquele cara. Então, é isso que está aí, que é o caso geral. E eu vou dizer para vocês uma coisa: eu não vou cobrar exercícios em que vocês tenham que calcular as duas coisas no mesmo exercício, tá legal? Eu só estou botando o caso geral. Tem duas contribuições para a variação de um fluxo magnético. Ou porque o campo magnético varia com o tempo, e nesse caso, mesmo uma espira parada teria uma corrente induzida, ou no caso de um campo que não varia com o tempo, mas a espira se move nesse campo de forma a variar o fluxo através dela, também tem fêmea induzida, ok? Então, essa é a expressão. Ó, daqui para cá é praticamente só matemática, além de usar esse fato. A variação temporal do fluxo do vetor através de uma superfície que varia com o tempo, ela é dada por essa expressão, desde que aquele campo não tenha fontes, né? Porque se existissem cargas magnéticas, se você pega uma superfície cruza cargas magnéticas, o fluxo também tem uma variação aí, tá? Mas enfim, essa é a fêmea induzida. Então, se vocês quiserem calcular a corrente induzida num circuito, numa dada situação, é esse cara que vocês têm que calcular. Só que para piorar a situação, mas a gente não vai fazer isso em nenhum exercício, o campo que entra aqui inclui campo da própria corrente induzida por essa fêmea. Ou seja, tem um campo, você começa a variar, a mover a espira, inicialmente não tinha corrente induzida, o único campo que entra aqui é o campo lá daquele ímã, por exemplo, você vai mover a espira. Então, você tem lá, pela lei de Faraday, surge uma corrente, só que agora, à medida que você continua a mover aqui, a corrente induzida varia. Se ela varia, o campo gerado por ela também varia, causando variação de fluxo. Tudo isso influencia na própria corrente que está sendo induzida. Então é muito complicado. A lei de Faraday é uma coisa muito complicada. Tá? Mas nós não vamos levar em consideração, isso vai ficar sempre muito explícito nos exercícios, principalmente se cair na prova, que é para a gente desprezar essa autoindução no cálculo da corrente. Embora eu vá falar um pouquinho de indutância, que nem tem lá capacitância lá para os capacitores, vai ter uma propriedade aqui importante, que é a indutância. Ele vai ter autoindutância e indutância mútua. Eu vou falar disso, mas eu nunca vou pedir para vocês calcularem uma fêmea incluindo o campo da própria corrente que está induzida. Isso é muito complicado. Aliás, não vou nem cobrar os dois ao mesmo tempo. Ou vou cobrar um, ou vou cobrar outro. Vocês é que vão decidir se naquele exemplo que precisa ser calculado é isso, ou o que precisa ser calculado não é isso.
Agora, quem não quiser usar dessa maneira, pode simplesmente esquece isso e olha para cá. Pega o fluxo no dado instante, calcula e depois deriva, DDT. Isso que está aqui já contém todo mundo. Tanto é que no exemplo que eu vou fazer, eu vou calcular, eu vou fazer um exemplo que não tem esse cara. Eu vou calcular usando essa fórmula, depois eu vou fingir que não sei essa fórmula e vou calculando o fluxo ali direto. Tá certo? Que horas são, gente? Só para 11h30. Tá, então eu vou partir agora para o exemplo. Eu ia dar 2 exemplos e vou começar com o mais interessante. Então, vamos fazer um exemplo de cálculo da FEM. Então, exemplo. Calcule a FEM induzida na situação abaixo. Então, o meu enunciado virou um desenho, tá legal? Então, tem uma corrente I, fio infinito aqui, fio bem. Então, isso aqui é um fio infinito. No plano aqui do quadro negro que contém esse fio, vocês têm aqui, vou chamar esse cara de eixo X. Não precisa, só para dizer que essa distância do fio a uma das arestas é X. E essa daqui é L. Então, essa coordenada é X mais L. Essa espira quadrada é uma espira quadrada. E é esta também. Poderia ser retangular, não tem problema nenhum. Ela se move com uma velocidade V, que nada mais é do que dx dt, ok? Então, eu quero calcular essa AFEM. Bom, o campo aqui está para dentro, tá legal? Então, podemos, por exemplo, escolher, vamos pegar essa superfície, eu preciso calcular um fluxo. Quer seja por aqui, bom, eu preciso calcular o fluxo para fazer o DDT. Ou então, cegamente, acreditar nessa fórmula e aplicar essa fórmula. Vamos começar calculando o fluxo primeiro. Fala. Oi? O campo está para dentro, porque esse campo é o campo de um fio infinito, com a corrente fluindo para cima. A gente já calculou esse campo de diversas maneiras e ele dá sempre um campo cujas linhas de campo são círculos centrados no fio, perpendiculares ao fio, ou seja, no plano de x aqui, e no sentido do fio chapéu, se esse cara for dizer chapéu. Nós já calculamos isso por grossa barra e calculamos isso por lei de Ampère, usando simetrias e criticando os livros, aquela uma aula demorada. Isso, olha, gente, para resolver problemas de lei da indução, o cara tem que saber algumas coisas básicas. Não vai ser nenhuma pegadinha. Se o cara não souber o campo de um fio aqui, ele perde a questão dele. Mas é isolamento. O cara tem que saber algumas coisas muito, muito básicas. Tá certo? Eu quero que o cara me mostre que sabe a lei da indução. Mas para fazer um exercício de lei da indução, eu preciso botar campo de um fio, ou alguma coisa. Se por acaso eu puser o campo de dipolo, vai estar escrito explicitamente no formulário qual é o campo de dipolo, o aluno vai ter que saber reconhecer. Não é pegadinha para falar, pô, cara, eu tinha que saber isso para não. Eu tenho que poder fazer, construir um exercício, tá legal? Então, saem coisas bem básicas. O campo de um solenoide, ou sei lá, esse tipo de coisa, tem que saber, é o mínimo que tem que saber. Como o campo de um capacitor, eu não botei o campo de um capacitor na prova passada, botei? Acho que não. Oi? Botei? Não. Então, uma ou outra besteirinha, você tem que saber. Agora, o formulário vai estar lá na prova. Bom, gente, então vamos fazer essa conta aqui. Eu vou escolher, por exemplo, já que o campo está para dentro, olha, o resultado depende da escolha.
Eu posso escolher uma normal aqui e vocês podem escolher outra. Não tem problema nenhum. Os sinais trocam todos, mas na hora de dizer para onde é a corrente, isso não pode depender da escolha. A corrente induzida vai dar o mesmo sentido para mim e para vocês. Podem até fazer como exercício em casa com a opção contrária que eu vou fazer agora. Eu vou escolher a normal para dentro, tá bem? Então eu vou botar a minha normal. A minha normal, ela está para dentro do quadril. Isso significa que a orientação da borda está para onde? A orientação da borda dessa superfície está para onde? Está para cá, concorda? Não é assim? Não? Isso que eu desenhei em branco não tem nada a ver com o sentido da corrente. Eu vou descobrir aí o sentido da corrente. Isso é só a orientação matemática de uma curva fechada, que é a borda de uma curva, de uma superfície aberta, que eu orientei. Orientou a superfície, induz na borda uma orientação matemática. Agora, se com isso eu chegar numa frente positiva, a corrente está na própria direção e sentido da minha orientação. Se eu chegar num cara negativo, é porque está no sentido oposto, ok? Vamos fazer o exercício. Então, eu vou fazer de duas maneiras. Na primeira delas, eu vou calcular o fluxo e depois derivar com o tempo. Eu já vou fazer um desenho aqui, porque eu vou passar para lá. Então, eu já vou fazer um desenho aqui, ó, de uma tirinha. Essa distância daqui é Rho, e essa largurinha daqui é dρ, tá bem? Eu vou para lá e eu pretendo não voltar mais para cá. Então, vamos calcular a fêmea, cálculo da fêmea. Então, cálculo da fêmea. Então, vou calcular primeiro a fêmea com essa fórmula aqui. Eu vou calcular o fluxo e depois fazer o DDT do fluxo. Depois eu vou usar a forma pronta já, tá bem? Então vamos lá. Quanto é o fluxo? Por definição, vou começar bem de início. Por definição, o fluxo é isso daqui, integral do campo escalar N chapéu dA. Legal. Quanto é esse campo? Campo de um fio infinito por onde passa uma corrente estacionária aí. Gente, uma prova na sexta, esse campo tinha que ter 10 pessoas tinham que ter brigado aí para dizer qual é o campo. Né? Esse campo é μ0 I sobre 2π Rho chapéu. Maravilha, beleza. Produto escalar com quem é o N chapéu que eu escolhi? Muito bem, Φ chapéu. Quem falou? Certo? É o Φ chapéu? É ou não é o Φ chapéu? É. Gente, dúvida, levanta o braço. Eu vou cobrar isso na prova. Exatamente isso eu vou cobrar. Então aqui é o momento de ganhar 2 pontos, cara. Tá? Bom, e o DA? O DA é a área, deveria ser uma área com um retângulo bem pequenininho. Só que esse campo só depende de Rho. Então eu já posso pegar aquela tirinha verde que eu desenhei ali. Qual é a área da tirinha verde? L e Rho. Maravilha. Quem é constante, quem não é, de quanto a quanto? O Rho vai de quanto a quanto? X a X mais L. Muito bem. Quanto dá o produto escalar entre Φ chapéu e Φ chapéu? 1. Quem pode pular fora da integral? Então, ó, a gente tem μ0 I sobre 2π L, saindo lá de cima. Isso que está aqui deu 1. Não tem mais alguém para sair, não, certo? Então ficou integral
D rho sobre rho, de x a x mais L. Quanto dá isso? 0 i sobre 2π. Quanto é integral de 1 sobre rho? Eu uso log, tá? O meu log é o LN de vocês, tá? Então dá log x, daqui até aqui. Então fica log esse limite menos log do outro, diferença de logs a log da razão, beleza? E é sobre 2π. Isso aqui eu posso escrever ainda assim, não sei se vai ser conveniente, mas vamos ver. Esse é um fluxo, concorda comigo? Agora o que eu preciso? Para calcular a FEM, eu preciso derivar e colocar no sinal de menos. Tá certo? Então vamos lá. Esse menos está aqui. I0 i L sobre 2π. Agora vamos derivar o log. Só que é derivar em relação ao tempo, tá? Não é derivada do log. A gente acabou de integrar, né? Só que agora a gente está derivando algo que a gente fez uma integração com limites finitos ali, né? Então vamos lá. Aqui vai ficar 1 sobre 1 mais L sobre x vezes, pela regra da cadeia, o que eu derivo agora? L sobre x. Qual é a derivada de L sobre x? É menos 1 sobre x2, certo? Dx dt. Concorda? É 1 sobre isso, está aqui. Vezes derivada disso. Derivada de 1 é 0. Deriva isso da L, deriva 1 sobre x. É menos 1 sobre x2 dx dt. Essa derivada é uma derivada temporal. Então, eu estou fazendo regra da cadeia, porque aí depende do tempo. Quem é que depende do tempo? X. É o x que varia com o tempo. E dx dt vale... dx dt está escrito no quadro, é a velocidade. Então, a resposta é essa que está aqui, ó. Logo, a FEM é menos, com menos ficou mais, tá certo? Aqui, olha o que eu vou fazer, gente. Vem x para cá, fica x mais L sobre x, vai o x lá para cima. X lá para cima com x2 aqui, fica um x embaixo. Então ficou mais, porque menos com menos ficou mais. Mi 0 i L sobre 2π. Agora ficou x mais L. Tem outro L aqui, ficou L quadrado, vezes D. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém. Mi0 i L2 sobre 2π. Mi0 i L2 sobre 2π. Dx dt é o V, que está aqui. E aí eu tenho x mais L com x em cima, x com x cancela, dá um x embaixo. Então essa é a resposta para a FEM. Ou seja, a corrente induzida, aqui no enunciado, gente, coloquem aí, ó, que eu falei, ó, desprezando autoindução.